Era para ser uma gravidez de gêmeos, mas que surpresa ela teve ao conversar com o médico. Açucena teve uma infância muito difícil e cheia de deficiências que todos achavam que era impossível que ela sobrevivesse, porque lá era comum as crianças morrerem com doenças e pela falta de uma boa alimentação que as ajudasse no seu crescimento. Viviam numa zona de selva, e por isso esquecida pelo governo, e as coisas só ficavam mais difíceis a cada dia. Portanto, Açucena era menor do que uma criança média de sua idade, e sofria de raquitismo. Também a febre amarela atacou, e ela parecia doente e tinha pouca esperança de sobreviver à infância. Os pais de Açucena haviam se preparado mentalmente há muito tempo para que nem todos os seus filhos se tornassem adultos, porque dos 7 que tiveram já haviam perdido 2. Eles viviam sem esperança, e por mais que a situação em que viviam machucasse, não havia nada que pudessem fazer. Seu redor era a única coisa que eles conheciam, embora não pudessem se sentir seguros em nenhum lugar. A fome levava as pessoas a extremos inimagináveis, e já conheciam várias histórias lúgubres que preferiram não repetir, para não atrair nada de negativo para a família. Mesmo assim, depois de várias vezes à beira da morte, Açucena conseguiu sobreviver. Ao chegar aos 16 anos, era como conquistar o mundo, e na cidade sempre comemoravam cada vez que alguém chegava a essa idade, apesar de seus escassos recursos. Mas essas celebrações eram raras, e também sua única chance de se distrair um pouco da miséria. E quando Açucena completou 16 anos, também era hora de escolher um parceiro, porque seus pais com tantos outros filhos para alimentar não podiam mais cuidar dela. Completar 16 anos era se tornar adulta para eles, e portanto, o momento de fazer sua própria vida. E como Açucena não sabia nada da vida além dos limites de sua aldeia, aceitou sem problemas um rapaz de 18 anos que não atraía nem um pouco, mas naquela época ela não sabia o que era o amor. Depois de pouco tempo já eram marido e mulher, mas mesmo assim Açucena não abandonou a aparência doentia, produto de sua infância difícil, e por isso, todos acreditavam que ela não conseguiria conceber um filho, apesar da situação precária em que viviam, não acreditavam em um casamento sem filhos, e que se um casal não procriasse havia fracassado, de tal maneira que era preferível não ter sobrevivido até então. Apesar de seu cemitério ser ocupado por uma maioria de crianças, eles não estavam cientes que sua ânsia de trazer novos filhos ao mundo também iria trazer mais fome e desolação. Então, Açucena ficou com medo de não conseguir engravidar, porque isso significaria a rejeição dos outros. Além disso, se ela não pudesse ser mãe, acreditava que seu marido não teria motivos para respeitá-la. E certamente iria embora com outra pessoa que pudesse lhe dar um filho, mas logo os medos de Açucena se dissiparam, porque, contra todas as probabilidades, ela estava grávida, mas sua gravidez ainda era de alto risco e para sua surpresa todos os vizinhos, que não tinham visto nenhum outro marido fazer isso pela esposa. Martim usou todos os recursos à sua disposição para levar Açucena a um hospital decente na cidade. Àquela altura, ela estava grávida de 5 meses e tinha a barriga surpreendentemente proeminente que contrastava com seu corpo desnutrido. Até o momento, achavam que não havia algo normal com sua gravidez, então sentiram a necessidade de ultrassom. Os médicos souberam que Açucena não estava esperando um único bebê assim que a viram. No dia seguinte descobriram toda a verdade, os médicos haviam acertado. Açucena não estava esperando um bebê, mas 6 criaturinhas estavam em seu ventre, e seu caso imediatamente chamou a atenção dos médicos e também da mídia. Não só porque ela estava grávida de 6 bebês ao mesmo tempo, mas porque consideravam um milagre, e porque Açucena era tão fraca e sofreu tanto ao longo de sua vida que os médicos não puderam explicar como conseguiu sobreviver até então, como a dieta tão pobre. Sofria de anemia e seu corpo precisava de todos os tipos de vitaminas, seus ossos não eram os mais fortes, e seu sistema circulatório era um verdadeiro desastre para uma mulher tão jovem. Tudo em seu corpo indicava extrema fraqueza.
Por isso foi surpreendente que, apesar de ter tudo contra, Açucena conseguiu levar sua gravidez adiante, porque em suas condições, os médicos consideravam isso impossível. Mas ali estava Açucena, contra todas as probabilidades. É claro que, durante os meses restantes de sua gravidez, ela teve os cuidados e alimentação necessários, embora Martim já estivesse sem recursos há muito tempo para pagar as despesas médicas e sua estadia na cidade. A história deles atraiu tanta atenção que eles não ficaram sem ajuda. Todos queriam contribuir com seu grão de areia, para que Açucena pudesse dar à luz aos 6 bebês, e que eles e sua mãe sobrevivessem. Até começaram a pensar no futuro do casal de novos pais, porque queriam que eles ficassem na cidade. A história foi um milagre e todos assumiram assim. E para eles, Açucena dar à luz ali, também era uma bênção para toda a cidade. Apesar de não ter nascido ali a história de ambos, saber que em sua pequena cidade chegar aos 16 era um milagre, só reforçou a necessidade urgente de ajudá-los, pois simplesmente não podiam voltar com 6 bebês para um lugar onde não podiam nem os alimentar como deviam. E também Martim e Açucena sabiam que era melhor, embora não parassem de se sentir envergonhados como todos estavam ajudando-os muito, nunca imaginariam que suas vidas mudariam assim. Um dia os bebês finalmente nasceram, o parto foi adiantado algumas semanas, e embora os bebês tivessem nascidos menores do que o normal, eles eram saudáveis, assim como sua mãe. E logo tiveram força suficiente para deixar o hospital, e se surpreenderam ao saber que haviam preparado uma casa para eles, que Martim poderia pagar com um bom emprego que lhe ofereciam, e que não hesitou em aceitar. Então perceberam que sua nova vida estava começando, e vários anos se passaram antes que eles se reencontrassem com alguém de suas respectivas famílias, pois foram considerados quase diretores ao índice do povoado. Mas quando os pais de Açucena finalmente conheceram a cidade e perceberam como tudo era diferente lá, e como sua filha e netos estavam bem, compreendiam que viveram a vida inteira agarrados a velhas tradições, que só lhes traziam dor e não nos permitiram avançar. Os 6 filhos de Açucena e Martins estavam em melhor situação do que seus próprios filhos. Nenhum daqueles bebês teria que sofrer por falta de alimentação, ou por falta de higiene e saneamento, e cada um dos anos que completasse seria comemorado, e não só quando chegassem aos 16. Açucena percebeu ali tudo o que havia de errado em sua vida, mas ao mesmo tempo ela estava tão grata pelo que tinha, agora que, sabia que se não tivesse sido por tudo que ela viveu no passado, ela não estaria lá. Ela também sabia que tinha sido cruel ter sido obrigada a se casar aos 16 anos com alguém que não amava, mas agora não podia imaginar sua vida sem o marido, e conhecer o que era o amor, porque seus filhos haviam despertado nela todos aqueles sentimentos que haviam permanecido e adormecidos por muito tempo. Ao contrário até do que ela mesma imaginou, Açucena era feliz, e por isso não se cansava de agradecer a Deus, pois, apesar de todas as provações em seu destino, sempre sobreviveu. Sem saber como ela tinha feito isso, nunca deixaram de considerar ela, e os seus 6 bebês, mais fortes do que nunca, como um milagre. As memórias de miséria e dor permaneceram, mas a fome não os feriu novamente, e o amor envolveu cada um dos dias de Açucena e Martim, como um bálsamo para seu passado. Para eles, seus filhos foram realmente uma bênção em todos os sentidos da palavra. Se você gostou dessa história, deixe um like e compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.